Professor, daqui a pouquinho o Vitor Irajá, que ajudou a viabilizar essa entrevista, se junta a nós, mas queria pegar justamente deste ponto, de entender que o IBGE cumpre um papel de Estado. Quais são os riscos que uma gestão... É claro que a escolha do presidente do IBGE passa pela confiança do grupo político que está sob o governo, está ocupando o mandato presidencial. Mas o quanto um excesso de ingerência política, ou melhor, uma ingerência política direta, ou uma contaminação de interesses políticos na gestão do IBGE pode ser nociva para determinação de políticas públicas, para tomada de decisões, não só no âmbito público, mas também no âmbito privado. Muitas empresas também dependem das informações e dados produzidos pelo IBGE, não? Yuri, eu diria mais, o IBGE está sofrendo uma crise que é produzida pelo relativo desinteresse da estrutura, como eu disse, do núcleo central do governo, em relação às estatísticas e às geoinformações do país. O IBGE foi criado há várias décadas atrás, no próprio pavimento onde estava no Palácio do Catete o então presidente Getúlio Vargas. Ou seja, ele dava tanta importância ao critério estatístico que trouxe o então nascente IBGE numa salinha, uma coisa muito singela, mas já imponente e importante no sentido de que a alta direção do país atribuía a maior importância para o conhecimento do país. Tanto que o seu fundador, Teixeira de Freitas, dizia: o IBGE é o fotógrafo do Brasil, ele registra a realidade brasileira, como se fosse hoje um grande órgão com uma câmera, num drone, tirando fotos deste grande Brasil para que os dirigentes possam conhecê-lo. Ora, se os dirigentes, na realidade, são, como acho que tem sido um bando de falastrões, eles já não têm muito interesse e às vezes nem sabem direito o que o IBGE faz. Pior ainda quando o IBGE passa a não ser devidamente priorizado com verbas, não que sejam bilionárias, mas verbas que sejam suficientes para que haja renovação do quadro técnico e para que haja o financiamento direto de pesquisa, sem que haja necessidade de ficar passando pires junto ao setor privado. Numa segunda etapa, talvez pudesse pensar que o IBGE pudesse receber, vamos dizer, algumas encomendas de grandes pesquisas, como, aliás, ele já faz. Quando o Ministério da Saúde quer fazer uma pesquisa de saúde, o IBGE faz essa pesquisa e uma parte do orçamento da saúde serve para pagar esse esforço do IBGE. E isso em relação a vários ministérios, ciência e tecnologia e assim por diante. De forma que não é estranho ao IBGE receber recursos de fontes outras de terceiros para complementar seus recursos próprios. O que acontece é quando você monta um esquema paralelo, qualquer esquema paralelo a uma agência de Estado, seria como se eu quisesse criar, de repente, o Banco Central do B, o Banco Central 2. Não soa bem, não está bem parado. E isso já deveria ser objeto, inclusive, de uma discussão dentro do Congresso Nacional, que já deveria aproveitar e passar uma segunda marcha e discutir um marco geral da estatística e da geoinformação no Brasil, colocando o IBGE realmente no centro dos acontecimentos, aproveitando para marcar datas certas para os censos. Eu, por exemplo, deixei lá feito o censo de 2017 da agropecuária. O censo agro no Brasil é essencialíssimo. Ele estava 5 anos atrasado quando eu cheguei lá. E não tínhamos nem mais um parque tecnológico para rodar o censo. Então, fizemos um esforço para atualizar todo o parque tecnológico, ou seja, todo o maquinário computacional, desde os mainframes até os laptops e os dispositivos de mão dos recenseadores. Isso foi muito útil no censo demográfico depois, mas o novo censo agro já deveria estar na rua. E, no entanto, não se ouve falar nisso. E fica se discutindo uma crise do IBGE, uma crise teórica,
É próprio de um país que perdeu o rumo. Nós estamos precisando de direção segura, de direção certa, que não temos tido.